Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre noções de funções. Então, venham participar da nossa aula. Espero por vocês. Olá, galerinha do Cursinho Olimpo! Hoje a nossa aula será sobre noções básicas de funções. O que é uma função? A gente pode falar que função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto, que vai ser representado pela variável x, a um único elemento de outro conjunto, representado pela variável y. Para cada valor de x, podemos determinar o valor de y, e nesse caso, dizemos então que y está em função de x. Olha aqui um exemplo. Função x é igual a 2 vezes x, ou y é igual a 2 vezes x. Olha o conjunto dos números x. 0, 1, 2, 3 e 4 são os elementos do conjunto x. Já y, a gente obtém através da resolução dessa equação. Y é igual a 2x. Então, onde está x aqui, nós vamos substituir por cada elemento desse. E vamos encontrar um resultado específico. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Esse conjunto aqui que nós colocamos todos os elementos x recebe o nome de domínio. O conjunto que contém todos os elementos y, ou seja, o resultado de 2 vezes x, recebe o nome de contradomínio. No caso aqui, o contradomínio tem o y, todos os y que nós encontramos, mais alguns outros elementos, como 1, 3 e 7. Quando o conjunto y é formado somente pelos resultados encontrados dessa equação, 2 vezes x, a gente fala que esse conjunto se chama imagem. Olha aqui. Domínio, o x, e quando o conjunto é somente o resultado de 2 vezes x, ou seja, o y, dizemos que ele chama imagem. Nas representações anteriores, temos 3 conjuntos numéricos. O domínio, que a gente representa com a letra x, o contradomínio, que é representado pelos valores y, e mais alguns outros valores, e a imagem, que é somente os valores de y. Verifica-se que há uma existência de uma relação entre y e x, uma vez que para cada x escolhido haverá um y. Logo, y é uma variável dependente, ou seja, ela depende do valor de x que a gente vai colocar. Vamos ver alguns exemplos aqui de quando não é uma função. Para cada valor de x presente no domínio, existirá somente um único valor de y, que pertencerá à imagem, ver abaixo. Então, vamos ver aqui, ó, nós temos o conjunto x formado pelos elementos 1, 2 e 5. A nossa função x, ela fala o quê? Y tal, que y tenha valor maior que x. Na nossa função x, a gente só pode encontrar um valor específico. Então, olha aqui, no caso, se x for 1, a gente pode falar que o y pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 6, e isso não é permitido. Já o 2, a gente tem outros números maiores que 2 aqui para pertencer à função. Temos o 3, temos o 4 e temos o 6. Isso também não é permitido. Para cada valor de x, a gente vai ter um único valor de y. Igual aqui, ó. Para pertencer, se x for 5, o único valor maior que 5 aqui no caso vai ser o 6. Então, nesse caso aqui está correto, mas nos outros dois não. Tá? Para cada valor de x, deve existir somente um único valor de y. O que não é função mais? Para cada valor de x presente no domínio, existirá somente um único valor de y que pertencerá à imagem. Não pode sobrar nenhum elemento em x. Olha aqui. Função de x é igual a 2 vezes x. Ok. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes 3?
Ele não pode sobrar aqui, no caso. Então, a gente tem que colocar o elemento, o y, valendo 6 aqui, porque todo x deve ter um y correspondente. Olha aqui exemplos de funções e operações que não são funções. É uma função, porque no conjunto A correspondente a x, vamos ter sempre um elemento em B, que será o nosso y. É uma função, nesse caso aqui, ó, um elemento em A vai ter um resultado em B, um único resultado. Mas elementos diferentes em A podem ter resultados semelhantes. O que não pode é o contrário. Tipo aqui, ó, o elemento em A tem 2 resultados em B. Não, ele pode ter somente um resultado em B. Então, nesse caso que a gente fala que não existe uma função. A função afim. A função afim, também chamada de função do primeiro grau, apresenta uma taxa de crescimento em um termo constante. A função afim, a gente pode falar que é uma função de x igual a ax mais b. Olha o gráfico de uma função afim. O b representado aqui. A função quadrática. A função quadrática também chamada de função do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c, sendo a diferente de zero. A, B e C são coeficientes da função polinomial do segundo grau. A função quadrática, vocês vão ver nas próximas aulas, que ela é resolvida pela fórmula de Bhaskara, ou também através de fatoração de polinômios. Olha o gráfico aqui de uma função de segundo grau. Nós vemos que tem uma presença de uma parábola. Se A for maior que zero, a parábola é virada para cima. Se A for menor que zero, a parábola será virada para baixo. Vamos ao nosso primeiro desafio. Dados os conjuntos abaixo, faça o diagrama e diga se f é uma função de A em B, sendo x pertencente a A e y pertencente a B. Então, vamos lá. A, o nosso conjunto A é formado pelos elementos menos 2, 1 e 2. Já o nosso conjunto B é formado pelos elementos menos 8, 1 e 8. A função que vai definir o nosso conjunto B é essa aqui, ó, x elevado a 3. Então, menos 2 elevado a 3, menos 8. Menos 1 elevado a 3, 1. 2 elevado a 3, 8. Então, no caso aqui, a gente percebe o quê? Todos os elementos de A vão ter um respectivo valor em B, que seria o nosso y. A gente pode falar aqui que A é uma função de B. Desafio número 2. O gráfico da função x é igual a mx mais n, passa pelos pontos menos 1, 3, e 2 e 7, ou seja, o menos 1 aqui é o nosso x, o 3 é função de x ou o nosso y, e 2 vai ser o nosso x, e o 7 vai ser a função de x ou o nosso y. O valor de m é... Então, o que a gente vai fazer aqui no caso? Nós vamos substituir. Onde está f de x, a gente vai substituir com 3 e 7. 3 e 7. E onde está x, a gente vai substituir com menos 1 e com 2. Então, a gente encontra essas duas igualdades aqui, ó. 3 mais m é igual a n, e 7 menos 2m é igual a n. Como n é igual a n, a gente pode falar que 3 mais m é igual a 7 menos 2m. m vai ser igual a 3/4. Pessoal, termina aqui a nossa aula introdutória sobre funções. Assista a nossa próxima aula no sábado, onde você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas. Um abraço e até mais. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. E para acompanhar mais conteúdos como esse, siga a nossa página no Instagram. Até o próximo vídeo.